Agora, para terminar, é a lei dos cossenos. Nos cossenos é bem mais simples do que o do seno. O seno é divisão, passa pra lá, corta aqui, os caras quatro. Então, nos cossenos a gente sempre vai ter o valor de 2 lados e 3 lados e 1 ângulo. No do seno, a gente tem 2 lados e 2 ângulos. No cosseno são os 3 lados do triângulo e um ângulo só. Então, a formulazinha é essa extensazinha aqui, na qual um lado ao quadrado é igual o outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes esse lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno do ângulo. Então, por exemplo, vendo aqui com o número fica mais fácil. Ó, o x, aqui sempre vai ser o x. Antes do igual, sempre é x. Então, x ao quadrado, que é o quadrado, é igual a 1 lado ao quadrado, no caso 3 raiz de 2 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, que é o outro lado, então 7 ao quadrado, menos 2, porque menos 2 eu não sei, mas é a fórmula, menos 2 vezes A vezes B, então menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso é o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então fica assim. O que a gente faz agora? A gente faz as potências. Então a gente tem aqui ao quadrado o x, só que o x a gente só copia ele aqui. A gente tem o 7 ao quadrado. Foca. A gente tem o 7 ao quadrado, que fica 49, mais raiz de 3, 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui é isso aqui, isso aqui. O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado é 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. A gente pega os números que estão na raiz e multiplica eles, então, separadamente desses aqui. Então, fica 3 vezes 3, raiz de 2 vezes raiz de 2. Fica 3 vezes 3 é 9, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Menos. A gente tem aqui, a gente não tem aqui, ó. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Então, é menos 2 vezes o 7 vezes 3 raiz de 2. Vezes raiz de 2 sobre 2. A gente tem um 2 aqui e um 2 aqui embaixo. Está multiplicando. E aqui está dividindo. A gente pode cortar esses dois aqui. Então, a gente só ficou com menos, o sinal mantém, menos 7 vezes 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Menos 7 vezes 3 é menos 21. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. A gente tem o valor de raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2 é 4, então raiz de 4 é 2. Então, vai ficar que x ao quadrado é igual a 49, que é o 7 ao quadrado, mais 9 vezes 2, porque esse aqui, 9 vezes a raiz de 4 é 2, menos 21 vezes raiz de 4 é 2. Então, a gente faz a multiplicação primeiro. Tem uma adição aqui, a gente faz a multiplicação primeiro. Então, 49 só copia. 9 vezes 2 é 18. Menos 21 vezes 2 é menos 42. Aí eu faço essa adição aqui. 49 mais 18 dá um número, menos 42 dá 25. X ao quadrado, então vai passar esse daqui com a raiz. Então, o x é o valor da raiz de 25, que é 5. 5 vezes 5 é 25, então a raiz de 25 é 5. Pronto, acabou. Então é isso. Outro exercício aqui. Um terreno triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros, em ruas que formam um ângulo de 60 graus. Qual o perímetro do terreno? E deu o valor dessa, que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, o que a gente vai fazer? Agora, isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. O exercício só deu esse probleminha aqui. Para facilitar a nossa vida, a gente pode desenhar o triângulo que está falando. A gente faz o triângulo, frente de 20 e 40 metros. Então, a gente põe a frente de 20 a frente de 40 metros. Em ruas, a gente pode desenhar as ruazinhas aqui, não tem problema. E essas ruas aqui formam um ângulo de 60 graus, entendeu? Se a gente colocou essas duas ruas e elas formam um ângulo de 60, então elas têm que ser aqui. Não pode ser aqui, se fosse aqui, estaria errado. Tem que ser aqui, porque essas duas ruas formaram um ângulo de 60 graus. Então, esse aqui tem 20 e esse aqui tem 40.
E ele quer descobrir o valor do perímetro desse triângulo aqui. O perímetro é a soma de todos os lados. Só que a gente só tem o valor de 2 desses lados. A gente tem que descobrir o valor do último lado, que nesse caso é o x. Então, coloca a fórmula: x ao quadrado igual a um lado ao quadrado, 40 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é 20, menos 2 vezes um lado, vezes o outro lado, vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tem um 2 aqui em cima, multiplicando, e tem um 2 aqui embaixo, dividindo. A gente pode cortar eles. Então, a gente vai cagar pra eles. Não faz diferença nenhuma agora. E fica, então, 40 ao quadrado, 1.600. 20 ao quadrado, 400. Menos 40 vezes 20 vai ficar menos 800. Vezes 1 não muda nada. Então, fica essa conta aqui. 1.600 mais 400 menos 800. 1.600 mais 400 dá 2.000. Menos 800, 1.200. X ao quadrado igual a raiz de 1.200. Só que, como esse exercício... Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Ele deu o valor que a gente vai ter que usar isso daqui. Isso aqui não tá só de enfeite. Isso aqui a gente vai ter que usar em algum momento. Então, a raiz de 3 é 1,7. A gente também quer descobrir o perímetro. Não tem como fazer 40 mais 20 mais raiz de 1.200. Então, a gente vai fazer... Eu esqueci o nome desse negocinho, mas é tipo... Quando a gente tem, por exemplo, numa equaçãozinha de primeiro grau, a gente tem que... No exemplo, 5 vezes x mais 2. A gente não aplica a distributiva aqui. Aí vai ficar 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 2, 10. Entendeu? Isso aqui. A gente descobre esse valor através disso aqui. Só que é essa operação que a gente vai fazer. Então, a gente vai transformar o raiz de 1.200 como se fosse isso aqui. A gente vai fazer, então, Duro que eu esqueci o nome disso aqui. Mas tem um nomezinho, enfim. E tem que fazer, tipo, esse processo, esse aqui, só que inverso. Então, a gente vai... Meu Deus, câmera. Fala sério. A gente vai fazer isso daqui virar isso daqui. Então, a gente vai fazer o raiz de 1.200 virar isso aqui. Concordamos que 1.200 é igual a 3 vezes 400. 400, ó. 3 vezes 400. Certo, certo. Tem 0 aqui, desce, 0 aqui, desce. 4 vezes 3 é 12. 1.200, aqui é 1.200. Então, raiz de 1.200 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 400. Todos esses dois números estão na raiz. Certo? Certo. Então, a gente agora vai transformar, vai separar esses dois daqui. E esse aqui, eu não sei explicar direito, na verdade, tá? Aqui só explicar direito a professora. Mas, isso aqui fica raiz de 3 vezes 20. Porque a raiz de 400 é 20, certo? Ó, 20 vezes 20. Desce esse 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de 400 é 20. A gente tira esse 400 da raiz, porque é tipo... Isso aqui é igual a... Assim, 3 vezes raiz de 400, certo? A gente pode separar esses aqui da raiz, porque vai dar na mesma. Então, raiz de 3 não tem, fica aqui, vezes raiz de 400 é 20. Fica raiz de 3 vezes 20 fora da raiz. A gente tem o raiz de 3. E lembra que eu disse, deu o valor de raiz de 3? Use raiz de 3, use. Raiz de 3 é igual a 1,7. O raiz de 3 está aqui, então a gente só transforma em 1,7. Então, 1,7 vezes 20 fica 34. Então, o valor de x é 34 metros. Agora, ele está pedindo o perímetro. Só soma 20 com 40, 60, mais 34, 94 metros de perímetro. É só isso.